Olá, este é o canal Pedra Fundamental com o quadro Farol. Hoje, mais uma vez, iniciaremos mais um episódio do programa Farol, tratando especialmente sobre a alma. No Salmo 1, no versículo 1, nos ensina sobre a bem-aventurança daquele que evita más influências. Repetiremos ele durante diversos episódios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Este versículo destaca a importância de evitar comportamentos e associações que possam nos desviar de um caminho virtuoso. Aplicando ensinamentos ao contexto do dependente químico, podemos observar como as escolhas e as influências impactam diretamente na recuperação e no desenvolvimento. E para as pessoas que têm dificuldades psicológicas, também influenciam muito no seu comportamento e na sua maneira de procurar a recuperação. Algumas literaturas falam a respeito do id, do ego e do superego. Id, ou isso, seria o impulsivo, a parte instintiva da nossa mente, aquela que quer o prazer imediato, como uma criança mimada. Exemplo, você vê um doce, você quer comer agora sem pensar nas consequências. Não pensa no certo ou no errado, somente no desejo. Quero isso agora. É a frase que mais identifica o id. O superego seria um juiz interno, representa a consciência moral, o que você aprendeu sobre o que é certo e o que é errado. É como a voz da mãe, do pai, dizendo o que você deve ou não fazer. Exemplo, você vê o doce e pensa, não posso comer, estou de dieta, seria errado. Ou, este não é o momento, vou almoçar ou vou jantar já já, e isso vai estragar o meu apetite. Frase típica do superego, você deve fazer o que é certo. Ego funciona como mediador. É a parte racional que tenta equilibrar o id e o superego. Pensa na realidade, nas consequências. Exemplo, o ego vê o doce. Ouve o id querendo comer. Ouve o superego dizendo que não pode e decide, vou comer só um pedaço depois do jantar. Frase típica do ego, vamos achar um meio termo? Bom, por que estou falando do id, do superego e do ego? Porque falaremos adiante sobre os mecanismos de defesa do ego. Por quê? Porque o ego é quem faz o meio de campo entre os impulsos do id e as exigências do superego. É a realidade externa. Quando o ego sente-se ameaçado, seja por um desejo inaceitável do id, ou uma culpa do superego, ou uma situação difícil da realidade, ele usa os mecanismos de defesa como uma forma de proteger a mente e manter o equilíbrio emocional. A alma do dependente químico. A alma é considerada a sede do caráter, influenciando nossas emoções e atitudes. Quando não tratada adequadamente, a qualidade de vida é comprometida. Identificamos a alma como a nossa parte psicológica. Principalmente na utilização de produtos, atua negativamente no desenvolvimento emocional do dependente, servindo muitas vezes como uma fuga da realidade e impedindo o enfrentamento de problemas. Falaremos agora dos principais mecanismos de defesa do ego. Pode ser que muitas vezes você ouviu falar nessas palavras, mas não entende exatamente o que elas são. A primeira delas é a manipulação. Consiste em uma forma de manipular ou controlar as pessoas de maneira direta ou indireta, ou até dissimulada, para se conseguir aquilo que você pretende. A mentira envolve a distorção ou falsificação da realidade para evitar consequências ou até mesmo conseguir propósitos diante a história contada. A repressão, o processo inconsciente que bloqueia pensamentos, memórias e desejos dolorosos ou inaceitáveis, impedindo que alcancem a consciência. A negação, recusa em aceitar uma realidade desconfortável ou dolorosa, agindo como se ela não existisse. Projeção, atribuição de sentimentos, pensamentos ou impulsos próprios que são inaceitáveis a outra pessoa. Racionalização,
é a criação de justificativas lógicas ou socialmente aceitáveis para comportamentos ou sentimentos que de outra forma seriam inaceitáveis. Formação reativa, adotar comportamentos ou expressar sentimentos opostos aos verdadeiros desejos ou impulsos como forma de ocultá-los. Deslocamento, transferência de sentimentos ou impulsos de um alvo original para um substituto menos ameaçador. Sublimação, canalização de impulsos ou desejos inaceitáveis em atividades socialmente aceitáveis ou produtivas. Regressão, retorno a comportamentos típicos e estágios anteriores do desenvolvimento diante de situações estressantes ou ameaçadoras. Identificação, adotar características comportamentais ou traços de outra pessoa, geralmente alguém admirado, para aumentar a autoestima ou sentir-se mais seguro. Isolamento afetivo, separação dos aspectos emocionais de um pensamento ou experiências dolorosas, focando apenas nos componentes intelectuais. Minimização, redução da importância ou gravidade de um evento ou comportamento para evitar enfrentar suas consequências emocionais. Substituição, redirecionamento de emoção ou impulsos de um objeto ou pessoa original para outro mais seguro e aceitável. Compensação, esforço para superar fraquezas percebidas ou sentimentos de inadequação em uma área, destacando-se em outra. Bom, falei vários e agora, devagar, vamos explicando cada um deles. Como dito anteriormente, a manipulação consiste em influenciar ou controlar outras pessoas de maneira direta ou indireta, ou até mesmo dissimulada, para se obter vantagens ou evitar consequências e enfrentar realidades desconfortáveis. Todo ser humano, de alguma maneira, manipula. Eu costumo dizer que a manipulação vem desde quando estamos no ventre da sua mãe. Você que é mãe ou que já foi mãe, você já percebeu que, quando era gestante, muitas vezes estava ali agitada, com os seus afazeres diários, trabalhando, e ao deitar e descansar, o bebê começa a se mexer, começa a se movimentar. Por quê? Tudo lá fora parou, de repente veio o silêncio. E ele começa a procurar uma maneira de chamar a sua atenção, procurando uma forma de continuar aquele movimento e aquela agitação. Ao nascermos, a criança não sabe o que é fome, o que é frio, o que é dor, o que é medo. Ela só entende que algo a incomoda. E devagar ela começa a perceber que a cada reação que ela tem, ela recebe uma reação. Ela começa a sentir fome. Ela chora. Rapidamente, você procura uma maneira de satisfazer a sua fome, seja através da amamentação ou de outro recurso. Ela percebe que todas as vezes que ela chora, ela tem os problemas dela resolvidos. E eis que então ela começa simplesmente a chorar para procurar afeto, alimento, acolhimento, aquecimento e assim por diante. Ela nem tem ideia do que é manipulação, mas muitas vezes você já deve ter enfrentado situações como: o bebê chora, você vai lá, verifica que acabou de alimentá-lo, verifica que ele não fez xixi, que ele não fez cocô, que ele está agasalhado, que ele não está com dor. E por que ele está chorando? Simplesmente porque ele deseja que você pegue-o no colo e afague-o e conforte-o. Você coloca no berço e novamente ele volta a chorar. E você torna a pegá-lo e ele para de chorar novamente. Sim, ele está manipulando. E quantas vezes nós contamos as nossas histórias das nossas formas? Por quê? Porque se contarmos da maneira que realmente aconteceu, poderemos ser julgados ou até mesmo perdermos oportunidade. Bom, eu acho que ficou claro o que é manipulação e a forma como agimos naturalmente, muitas vezes sem entender o que estamos fazendo. Mentira. Mentira é simplesmente tratar de forma falsificada a realidade. Distorcer, falsificar, dizer de outra forma o que aconteceu. Eu costumo dizer que para cada história nós temos várias versões, mas podemos dividir em 3. A minha, a sua e a verdadeira. E por que muitas vezes as pessoas mentem, mesmo sabendo que aquilo que estão dizendo será descoberto,
mesmo sabendo que todas as pessoas que estão em volta sabem que aquilo não é realidade. Isso é um mecanismo de defesa do ego que vem além da nossa consciência. Se contarmos a verdade, podemos ser punidos, poderemos deixar de fazer parte daquele grupo, poderemos ser excluídos. Então, para lançarmos mão das consequências, o nosso mecanismo de defesa procura nos defender como sua própria vida e acaba criando a mentira. Hoje nós explicaremos todos, pararemos na repressão. Repressão, que seria o processo inconsciente que bloqueia pensamentos, memórias e desejos dolorosos, inaceitáveis e pedindo que alcancem a consciência. Um exemplo, não lembro de nada traumático na minha vida. Infância. Minha infância foi perfeita. Todos nós sabemos que, por melhor que tenha sido a nossa infância, nós temos os nossos traumas, temos lembranças dolorosas, muitas vezes de uma pequena queda, um machucadinho no joelho, um dia que perdemos um ente querido. Mas trazermos como uma infância perfeita vai nos proteger psicologicamente de lembrarmos realmente o que aconteceu nas nossas vidas. A pessoa pode ter até experienciado eventos traumáticos na infância, mas os reprimiu inconscientemente para proteger a dor emocional. Muitas vezes, realmente não lembramos de fatos, deixamos ele isolado e através da terapia ou do tratamento adequado, conseguimos resgatar de forma limpa e tranquila o que realmente nos traumatizou. Obrigado por mais uma vez estar conosco até o final desse episódio. Os mecanismos de defesa do ego são estratégias psicológicas inconscientes que muitas vezes utilizamos para lidar com emoções difíceis, reduzir a ansiedade, mas faz parte do nosso dia a dia. Não se preocupe, você utilizar do mecanismo de defesa do ego não te faz uma pessoa doente, e sim uma pessoa normal. O que não podemos é abusar desses mecanismos para poder conviver ou nos livrar dos nossos problemas. Vamos orar? Senhor, nos dê estratégia para que possamos entender as nossas dificuldades, os nossos pensamentos, e que não utilizemos de recursos para nos defender, pois o Senhor nos defende de tudo o que nos afeta. Eu me abraço a você e uno meu coração ao teu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo, só por hoje.